Graças e paz. Bom dia. Como sempre digo, Deus é bom demais. O outro que não presta. Tem que completar, né? Senão fica sem graça. Queridos, quero te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 4. Os irmãos pensavam que eu tinha esquecido. Vamos continuar esse estudo importantíssimo. Não sei se os amados lembram, a última mensagem nesse texto, nesse livro de João, foi com o tema: não acredite facilmente em tudo que você ouve. Não acredite facilmente em tudo que você ouve. 1 João 4, versículo 1 a 3. E hoje nós vamos do versículo 4 a 12. A última mensagem, 1 João 4, 1 a 3. Hoje, versículo 4 a 12. Vamos falar sobre um Deus que é amor. Muito em moda hoje em dia, queridos. Falar que Deus é amor é tão simples, mas se não analisarmos um contexto geral da Bíblia, podemos nos perder. Diz assim então, 1 João 4, versículo 4 a 12. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, eles quem? Os falsos profetas. Portanto, falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Bem, queridos, pode sentar-se, fique à vontade, que o Senhor abençoe a ministração da tua palavra. Amém. Queridos, nessa sessão aqui, que acabamos de ler, o apóstolo João, ele faz aí uma transição dos falsos profetas para os verdadeiros crentes. Os falsos profetas, segundo João aqui, eles são governados por quem? Pelo espírito do anticristo. Se você pegar a sequência da mensagem do mês passado, que eu falei, não acredite facilmente em tudo que você ouve, você vai ter um entendimento melhor do assunto. Os verdadeiros crentes, por outro lado, procedem o quê? De Deus, são de Deus. E são habitados pelo Espírito Santo de Deus, segundo João. Os verdadeiros crentes, eles vencem o quê? Os falsos profetas, porque o Deus que nele está é maior do que o espírito de engano que habita nos falsos profetas. E o que mais se tem hoje em dia são falsos profetas. Se você não tomar cuidado, você pode ser enganado. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4, 1 a 3, que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns iriam dar ou se desviar, dar ouvidos a doutrinas e espíritos enganadores. Iam se desviar, iam dar atenção a ensinamentos de demônios. E
Paulo diz que isso viria por intermédio de indivíduos hipócritas, mentirosos e com a consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? É a pessoa, por exemplo, ela fala a mentira, mas acredita na mentira. Ela vive uma vida suja e acha que tem uma vida limpa. Está cauterizada, é o que geralmente os fazendeiros fazem com boi. Eles pegam e aquele ferro quente marca, e depois fica marcado, a pessoa não tem mais discernimento. Uma certa feita, um pastor, muito tempo atrás, usou essa questão da consciência cauterizada de maneira bem interessante. Ele falava que a nossa consciência é como um triângulo, né? E à medida que você peca e continua justificando o pecado, esse triângulo vai perdendo as pontas e acaba ficando redondo e não acusa mais a consciência. Isso é uma consciência cauterizada. Isso nós vemos hoje em dia na mídia. Há pouco tempo eu vendo um pastor aí da moda e ele defendendo por A mais B práticas terríveis, homossexuais, práticas sexuais abomináveis na Bíblia e defendendo como se fosse verdade, como se fosse correto. Consciência cauterizada. Dá ibope? Dá. Recebe tapinha nas costas? Recebe. A mídia está a favor? Tá, meu irmão. Os artistas estão todos aí com esse pastor. Um pastor do diabo. Então, temos visto isso abundantemente. Já temos a teologia inclusiva. O que é a teologia inclusiva? A ênfase é no amor de Deus. Deus é amor. Queridos, essa frase nunca foi tão famosa hoje em dia, em nossos dias. Deus é amor. Para eles, se Deus é amor, então Deus aprova todos os tipos de relações sexuais. Tudo é aprovado. Sejam quais forem, se houver sentimento, se houver respeito, se houver amor. Sendo assim, já temos igreja aqui no Rio de Janeiro, em que os pastores são homossexuais. E os membros podem ter qualquer tipo de relacionamento, seja homem com homem, mulher com mulher. Pastores, né? Título. E interessante que existem até pessoas que têm essa preferência homossexual que discordam disso. Há pouco tempo eu fiz um Uber por três, na verdade, homossexuais, e um deles, travesti, disse, olha, eu fui numa igreja inclusiva e eu detestei, porque o pastor estava deturpando a palavra de Deus. Ele estava dizendo que o homossexualismo não é pecado, e é pecado. Ele falando, eu estou no pecado. E ele lá estava falando que não é pecado, e eu nunca mais fui. Então, eu prefiro ficar aqui no espiritismo, porque aqui apoia a minha prática. Então, queridos, temos aí teologia inclusiva. Quando eu me converti, não tinha isso, queridos. Não sei quem é mais antigo aí, não tinha. Eu sempre digo, querido, você pode fazer o que você quiser com o corpo. Nós não estamos nem aí. O problema é individual de cada um. Agora, juntar a prática pecaminosa com a fé, essa é a abominação das abominações. A pessoa luta com determinado pecado, não consegue vencer, então vou juntar a minha prática com a fé. Eu vou ser um crente gay, um crente traficante. Já tem. Havia até comunidades que expulsam pessoas de outras religiões. Não, aqui é só crente. É tipo traficante crente. Gospel. Temos também a teologia da prosperidade, né? Com a ênfase nos bens terrenos, barganha com Deus, em que o púlpito se torna um balcão e os fiéis se tornam aí meros investidores. Quem dá mais? Quem dá mais, quanto mais você dá, mais você vai ter de retorno. Isso está na moda. O que falar da teologia coach, que troca a pregação do evangelho por palestras de orientação profissional, motivacional, autoajuda, como vencer na vida. Isso aí dá ibope. Temos ainda a teologia do teísmo aberto. O que é isso? Tem uns pastores de renome que são teólogos, seguem a teologia, o teísmo aberto, que ensina a ser Deus ignorante quanto ao futuro. Ou seja, quando acontece uma catástrofe, Deus foi pego de surpresa, segundo eles. Deus não está no controle, segundo eles.
e que ele pode mudar de opinião conforme as circunstâncias. Essa é a teologia do teísmo aberto. O pastor Ricardo Gondim, muito renomado, segue essa linha, e tantos outros. Ed Renekiewicz também segue por essa linha. E existe mais de umas centenas de outras teologias que distorcem o caráter de Deus, deturpam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, insultam o Espírito Santo e agridem a santa palavra de Deus. Então os falsos profetas estão por aí, queridos, à torto e à direito. Se você não tiver conhecimento da palavra, não se apegar ao livro, você pode ser a próxima vítima a ser enganada por eles. Porque da Ibope, as palavras são sedutoras. Todo falso profeta é eloquente. O que é eloquência? Ele é cativa pela aparência e pelas palavras. São pessoas bem, né? E falam bonito, falam bem. O raciocínio é lógico, por mais que seja deturpado, mas é lógico, a pessoa viaja junto com ele na maionese. Sendo assim, João vai afirmar aqui que os falsos profetas são do mundo e que os verdadeiros crentes são o quê? De Deus. É o que João está dizendo. Diz mais que os falsos profetas são possuídos por espíritos enganadores, ou seja, demônios, né? E os servos de Deus são habitados pelo Espírito Santo do Senhor. E mais, João diz aí no versículo 5 que o mundo tem os ouvidos aguçados para ouvirem os falsos profetas, mas que os verdadeiros crentes têm os ouvidos aguçados para ouvirem a palavra de Deus, para serem guiados pelo Espírito Santo de Deus e por aquele que está ministrando a palavra. Num debate acalorado com os fariseus, o Senhor Jesus ele falou exatamente sobre isso, lá em João 8,47. Olha o que ele disse. Para os fariseus, a seita mais gospel da época, podemos dizer assim. Eles eram os mais ortodoxos, os que mais oravam, mais liam a Bíblia, mais jejuavam, os mais tementes. Olha o que Jesus disse para ele. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Imagina, Jesus falou na cara. Vocês não ouvem, vocês não pertencem a Deus. Por outro lado, as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo através dos lábios de seus servos. Em João 18,37, na parte final, o Senhor Jesus disse o seguinte: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí eu pergunto, qual voz você tem ouvido? Eis a questão. Portanto, queridos, o mundo ouve os falsos profetas, o mundo é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. Os falsos profetas são usados pelo diabo. Os crentes verdadeiros são usados por Deus. Os falsos profetas espalham a mentira, espalham o ódio. O crente, ele espalha a verdade e o amor. Isso porque o Deus que habita no crente é um Deus de amor. Ou não? Deus que habita no crente é um Deus de amor. Deus é amor. O amor faz parte da própria natureza do ser de Deus, queridos. E quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo, um Deus que é amor, consequentemente, ele vai amar. Ele vai compartilhar da natureza de Deus, que é amor. Se você observar dos versos 7 a 12 aí, de 1 João, né, a palavra amor e seus correlatos, por assim dizer, se repetem por 13 vezes. Versículo 7 ao 12. Amemo-nos, amamos, amor, ama, amou e etc. Então a ênfase é amor. Amor, amar, amemos, amemo-nos. Sendo assim, eu quero analisar com os irmãos algumas características do amor de Deus com base aí nesses versículos 7 a 12, que lemos no início. E a primeira característica é que o amor é um mandamento. Não é um sentimento, mas é um mandamento. É uma ordem. É um imperativo para mim e para você.
Veja comigo, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Aqui, João, inspirado pelo Espírito Santo, não está nos dando um conselho, uma opinião dele, um achismo, não tem? Eu acho, não. Ele está dando uma ordem, um mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento. Uma ordem tem peso, querido, muito maior do que uma sugestão, do que um conselho. É um imperativo. O amor fraternal não é uma opção, é uma ordem expressa. Um imperativo absoluto. Amar uns aos outros é uma questão de decisão, repito, e não de sentimento. Não. É interessante notar, no entanto, o desenvolvimento da expressão amar uns aos outros aqui nessa carta. Aqui no verso 7, essa expressão se apresenta como uma ordem, não é isso? Amados, amemo-nos uns aos outros. Já em 1 João 4, 11, essa mesma expressão vem como um dever a ser cumprido, quando diz: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ou seja, assim como Deus nos amou, devemos. É um dever. Agora, em 1 João 4,2, essa expressão vem de uma forma condicionada. Interessante, ninguém jamais viu a Deus, diz o apóstolo João. Mas se, o condicional, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Ou seja, Deus só permanece em nós se amamos uns aos outros. É o que João está destrinchando para nós. Caso contrário, não pertencemos a Deus, mas ao concorrente. Quem é um concorrente de Deus? É o diabo. O diabo. Sendo assim, amar uns aos outros é uma ordem e um dever, e está numa condicional. O interessante é que essa ordem já havia sido dada em 1 João 3, 11 a 23, que diz o seguinte, 11 e 23. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Aí versículo 23. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Então já vimos que é uma ordem, que é um imperativo. Daqui a pouco vamos para a prática. A segunda característica do amor, queridos, é a procedência divina. É a sua procedência divina. Versículo 7 a 8. 7 e 8. Amados, continuemos a amar uns aos outros. Em outra versão, né? Pois o amor vem de Deus. Ou procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, porque Deus é... Quem concorda que Deus é amor? Pode concordar não, queridos. A Bíblia afirma que Deus é amor. Deus é a fonte do amor. Só Ele tem o monopólio do verdadeiro amor. E só Deus pode nos capacitar a amar de verdade. Se Ele é amor, se Ele tem um monopólio, só Ele pode nos capacitar. Só Ele pode nos encher do seu amor a tal ponto que transborde para outros que carecem. Seres humanos caídos como nós não podem amar por si mesmos. Somos caídos. Temos pés de barro. O amor que temos e exercemos deve proceder de Deus. E quanto mais perto estivermos de Deus, quanto mais próximos estivermos do Senhor, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia Sagrada, por meio do jejum, quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais amor teremos para com o nosso próximo. Mais amor teremos. Isso porque se um homem tem comunhão com Deus, se ele é nascido de Deus, se ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, se ele está caminhando na luz, se ele conhece a palavra, inevitavelmente ele amará os outros, porque Deus é amor. É simples assim.
Pois quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, diz a palavra. Quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Jesus, inevitavelmente vai compartilhar da sua natureza. E a essência da natureza de Deus é amor. Portanto, se somos nascidos de Deus e Deus é amor, então não podemos afirmar que conhecemos a Deus se não amamos. Se estamos com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de intriga, cheio de inveja. No entanto, ainda que uma pessoa declare em alto e bom som que conhece a Deus, ela declara com a boca que crê em Jesus. Ela fala, diz, afirma que é cheia do Espírito Santo. Mas se essa pessoa não tem amor no coração, essa declaração é falsa. É falsa. O verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E aqui, queridos, João compara o crente com o descrente. E observa que, quando o amor não está presente, não existe o conhecimento de Deus. Isso porque a Bíblia é enfática em dizer que Deus é amor. Amados, em 4 textos bíblicos encontramos declarações contundentes acerca da natureza de Deus. Em 4 textos. Afirmações do que Deus é. Em João, Evangelho 4, versículo 24, Jesus disse: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, primeiro, Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. 1 João 1,5 diz que Deus é luz. Então, primeiro, Deus é Espírito, agora Deus é luz. E não há nele treva alguma. Em Hebreus 12, 29, Hebreus 12, 29, diz que nosso Deus é fogo consumidor. Então, primeiro, Deus, ele é o que primeiro? Espírito. Deus é luz. Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Mas aqui, em João, 1 João 4, tanto no versículo 8, como no versículo 16, diz que Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, o mesmo Deus que é Espírito, o mesmo Deus que é luz, o mesmo Deus que é amor, é também fogo consumidor. Sendo assim, precisamos manter todos esses aspectos dos atributos de Deus unidos. Só assim vamos conseguir entender um Deus que ama, mas que castiga. Um Deus que é amor, mas que fica irado. E se você já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, você vai ver constantemente um Deus irado. Um Deus irado. Um Deus que nos amou ao ponto de enviar seu Filho Jesus, mas que condena ao inferno aquele que não crê em Jesus. Esse é o Deus amor, o Deus bíblico. Tá, queridos? Não é a farsa que tem hoje em dia, de um Deus que é só amor, passa a mão na cabeça do pecador, Deus ama o pecado e ama o pecador junto. Não é? Tudo junto. Não, independente. Deus não está nem aí para a sua vida. Pelo que você pensa, pelo que você faz, como você age. Não. Deus, esse Deus da Bíblia, ele se importa com o nosso todo. Com tudo. Com tudo. Queridos, esse mesmo Deus que é amor, destruiu toda uma geração por meio do dilúvio. Não é isso? Gênesis 6, quem já leu? Que Deus destruiu o mundo. O mesmo Deus de amor também reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Práticas horríveis sexuais naquela cidade. E ela foi destruída. Esse Deus de amor, um Deus amoroso, matou Uzá quando tocou na Arca da Aliança. E a intenção era boa. Ela estava sendo carregada em carroça, não era para ser carregada daquela maneira. E os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá estendeu a mão para proteger a arca e ele morreu fulminado. Quem matou? Deus. Deus também matou os filhos de Arão por oferecerem fogo
estranho no altar. E há quem diga que esse fogo estranho, eles deviam estar bêbados. Alguns entendem isso. Estavam doidões. Da número 1 a 51 e foram... Era filho de sacerdote. E foram fulminados. Um Deus de amor. Está na tua Bíblia isso, queridos? Tá, não está? Não é só na minha, não estou inventando nada não, né? É o mesmo Deus de amor. Eu estou preparando uma mensagem sobre esse tema, que matou Ananias e Safira dentro da igreja. Imagine a cena, né? Barnabé vende um terreno, leva todo o valor aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, um casal aloprado, combinaram, falaram assim, poxa, é legal, ele recebeu tapinha nas costas, foi elogiado, ganhou status, vamos fazer o mesmo, só que em vez de dar tudo, a gente dá só a metade. E ninguém era obrigado a dar nada, queridos. A Bíblia sempre mostra essa liberalidade. Dá quem quer. No período apostólico também, Barnabé espontaneamente vendeu um terreno, diante da carência da época, doou tudo, o valor, vamos lá, sei lá, 100 mil reais hoje, dependendo do lugar. Aí Ananias e Safira combinaram, vamos pegar, vamos vender, a gente vai dar só a metade, mais que dízimo, né? Imagina. Vamos pegar parte e ficar com a gente, mas vamos falar que demos tudo. E foram lá e colocaram a metade, dizendo que era tudo aos pés dos apóstolos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, escolheram a pior época para poder mentirem, né? A época de fogo. E eles morreram dentro da igreja, queridos, fulminados. Não foi Pedro que matou, não. Foi Deus. E o próprio Deus de amor também, né, mostra que Elimas, o mágico, ficou cego. Deus de amor. Portanto, mesmo quando Deus demonstra sua ira, ele continua sendo amor. Amém? E que isso venha gerar em nós temor. Que não venhamos nunca brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Agora, se escolhermos apenas um dos atributos de Deus e negarmos os outros, se escolhermos só o amor e deixarmos de lado a justiça, a santidade de Deus, a ira de Deus, nós vamos seguir por um caminho de heresia, de deturpação. Teremos um Deus que não é o Deus bíblico, mas um Deus inventado pela engenhosidade do ser humano. Se levantarmos somente a bandeira do amor e abaixarmos a bandeira da ira, teremos uma caricatura de um Deus, e não o Deus da Bíblia. Por exemplo, queridos, o universalismo. O universalismo está em moda hoje. É antigo isso. O universalismo ensina que pelo fato de Deus ser amor, já que Deus ama, já que 1 João 4, versículo de número 6 e 16, diz que Deus é amor, então no final das contas todos vão ser salvos, porque Deus é amor. Segundo eles, um Deus de amor não vai mandar ninguém para o inferno. Seria uma contradição de termos. Como que um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? Mas a Bíblia mostra os dois lados, não mostra? A heresia do universalismo, queridos, surge de um conceito distorcido dos atributos de Deus. Distorção. O universalismo ensina que, como Deus é amor, no final acabará salvando todas as pessoas. Mas a perfeição do amor de Deus não opera em desarmonia com todas as suas outras perfeições, inclusive santidade e justiça. Deus é amor, mas é justo. Deus é amor, mas é santo. Logo, o amor não pode sobrepor sua santidade e salvar os que rejeitam a morte de Jesus por seus pecados. É importante lembrar, queridos, que o universalismo contradiz declarações diretas da Bíblia. Por exemplo, Marcos 9,45. Olha o que Jesus disse. Se seu pé o levar a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida eterna apenas com um pé do que ser lançado no inferno com os dois pés. Foi Jesus que falou. Jesus era amor. Irmão, não teve alguém mais amoroso do que Jesus. E ele falou muito sobre o inferno. Jesus está aqui jogando por terra o universalismo. Está
condenando o pecado e afirmando que o pecado persistente leva ao inferno, mesmo Deus sendo amor. Ou não? Portanto, não separemos o que Deus uniu. Se você separar o amor da justiça, você vai ter sérios problemas com Deus no futuro. Continue crendo no infinito amor de Deus. Mas nunca se esqueça que Ele é justo, santo e muitas vezes fica irado. A terceira característica do amor, queridos, do amor divino, é que Ele se manifestou ou se revelou na pessoa de Jesus. Veja comigo o versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. É nisto que consiste o amor, diz o apóstolo João. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. O verbo aqui, manifestar, significa trazer à luz. Ele se manifestou, tornar público. É o oposto, querido, de esconder. Manifestar é o oposto de tornar secreto. Na antiga aliança, na lei, eu creio que você já leu, Deus escondia-se, por assim dizer, através das sombras, de rituais, de cerimônias, né? Mas em Jesus Cristo, a vida se manifestou. As coisas estão mais claras. Não há mais figuras, não há mais sombras. Não, queridos. Agora, por que Jesus se manifestou ou se tornou público, como diz aí no versículo 9? Por que ele se manifestou? 1 João 3,5 diz que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para destruir ou tornar ineficaz as obras do diabo. Essa foi a razão de Jesus ter se manifestado. O verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a Bíblia. Agora, onde Jesus tirou os nossos pecados? Aonde foi? Em que lugar? E destruiu as obras de Satanás? Qual foi o local físico? Foi na cruz do Calvário. Ali o diabo foi destruído, derrotado. A morte de Jesus não foi um acidente, mas foi um compromisso marcado. A morte de Jesus na cruz estava na agenda de Deus, pois Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer a nossa morte. A morte que era nossa, por direito. Porque quem pecou? Eu e você. Quem morreu? Jesus. Por isso que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pecados esses que levaram o Filho de Deus à cruz. Jesus não morreu como um mártir, queridos. Como vimos amplamente mês passado. Jesus não foi um mártir, mas um sacrifício pelo pecado. Já reparou que todos os mártires tinham consigo a presença do Espírito Santo? Morriam com lábios sorrindo? Mas Jesus, ele foi abandonado. Ele mesmo declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Temporariamente ele foi abandonado pelo Pai para que nós não fôssemos lançados no inferno. Jesus não morreu como mártir. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus enviou, não para passear, mas para morrer. Morrer como um sacrifício, uma oferta pelo pecado. Amados, o amor de Deus se manifestou, foi provado, foi demonstrado, né? Não foi um amor de palavras, um amor de sentimentos, mas um amor doador, sacrificial. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Evangelho, na essência. Deus enviou o seu único Filho ao mundo para morrer por pecadores indignos. E se você acha que não é um pecador indigno, quero dizer que você está num caminho, uma rota de colisão com Deus.
Todos pecaram, diz a Bíblia. E não precisava nem a Bíblia dizer, a nossa própria experiência diária mostra isso. Se você tiver um pouquinho de bom senso, você vai ter essa consciência. Ele nos amou primeiro, apesar de sermos quem somos. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor primário não é nosso, é de Deus. Esse é um amor incondicional. É um amor não causado. É um amor espontâneo de um Deus fiel, um Deus soberano, grandioso, a pessoas indignas. E todo o nosso amor é apenas um reflexo do amor de Deus e uma resposta a Ele. Somente isso. Sendo assim, queridos, Deus manifestou seu amor na cruz quando entregou seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Pois a morte de Cristo é descrita aí como uma propiciação, não é isso? 1 João 4,10, mais uma vez. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Que palavrão, né? Uma palavra grande, uma palavra complexa. Propiciação significa basicamente sacrifício expiatório. Tem até uma versão, queridos, que diz ser Jesus o sacrifício expiatório para o perdão dos nossos pecados. E há um episódio no Antigo Testamento que ilustra bem essa questão da propiciação ou do sacrifício expiatório. Em Gênesis 3, nós vemos a queda de Adão e Eva. Lembra? Eles desobedeceram a uma ordem direta de Deus. Não coma. E comeram. Depois do pecado, eles se envergonharam extremamente. A ficha caiu. Estavam nus. Sentiram culpa pelo pecado. E lá em Gênesis 3,7 diz que foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Aventais, para tapar a nudez. Mais à frente, o Senhor os cobre com peles de animais, ou seja, arranca as folhas de figueiras e põe neles roupas, peles de animais. Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para o Adão e a sua mulher. Queridos, esse texto não diz que foi um sacrifício expiatório o fato de ter Deus matado animais e tirado suas peles para cobrir o primeiro casal. Mas analisando, essa história numa perspectiva espiritual, de maneira bem ampla à luz da Bíblia, não tem como negar que o Senhor estava fazendo aqui provisão para salvar o homem. Provisão. Isso por quê? Foi necessário que animais inocentes morressem para que o homem e a mulher voltassem a ter comunhão com Deus. Até porque se houve pele de animais, houve morte de animais. Houve derramamento de sangue. Animais inocentes morreram para que o primeiro casal voltasse a ter comunhão com Deus. E esse, guarde bem isso, é um retrato daquilo que Jesus fez pelos pecadores na cruz, quando morreu por um mundo pecador, pecaminoso, culpado. Culpado. Veja que interessante, queridos. Em Gênesis 3, encontramos um animal inocente morrendo por um casal culpado. Só que quando vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse 5, versículos 6 a 9, encontramos um cordeiro inocente, Jesus Cristo, que havia sido morto, mas que com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Isso é sacrifício expiatório ou propiciação. Se você não sabia, esse é o significado. Resumindo então, a propiciação é algo que Deus faz a fim de dar aos homens a possibilidade de receber o perdão. E se você precisa de perdão divino, Deus é abundante em perdoar o arrependido, o contrito.
aquele que reconhece que errou, que pecou, que falhou, que tem levado uma vida indigna de Deus, que bate no coração, no peito e diz como aquele publicano lá de Lucas 18, Senhor, tem misericórdia de mim, um miserável pecador. Eu tenho batido cabeça a minha vida toda. Eu não sou digno, mas Deus pode apagar teu passado e te dar um novo futuro. Portanto, amados, o amor sacrificial de Deus é a fonte e a origem do nosso amor. É por isso que João diz, para que vivamos por meio dele. No versículo 9. Para que vivamos por meio dele, desse amor. Ou seja, já que Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho único para morrer em nosso lugar, então precisamos viver com base nesse fato. Essa é a linha que João está traçando, queridos. Deus amou e fez algo. O que você tem feito, o que eu tenho feito com o amor que eu declaro ter? O verdadeiro amor nunca é estático. O verdadeiro amor nunca é indiferente. Né? O verdadeiro amor sempre é ativo. O verdadeiro amor sempre é operante. É prático. Não é teoria. Não é sentimento. Quem ama faz algumas coisas, querido, em direção ao objeto amado. Ah, eu amo minha esposa. Prova que ama. Lava a louça, varre o chão, leva uma sobremesa. Então, queridos, precisamos nos doar uns pelos outros. Precisamos arregaçar as mangas e trabalhar na obra de Deus pelos outros. Essa é a prova do amor. Nos envolver nas necessidades. Aqui na igreja é prova de que realmente você entendeu o amor de Deus e quer compartilhar esse amor para com os outros. Meu amado, mostre com as suas atitudes que você ama realmente a Deus e ao próximo. Jesus nos amou e morreu por nós. Da mesma maneira, devemos amar nossos irmãos através do nosso serviço, das nossas atitudes. Não falta aqui em nossa igreja. Tem alguma coisa tocando aí. Ao vivo é assim mesmo. Cadê Joyce? Irmão, não falta em nossa igreja oportunidades para você provar que verdadeiramente conhece a Deus e que ama seu irmão. Não falta oportunidade. Ah, não tem nada, irmão. O que não falta é coisa para fazer. Você pode se doar ajudando na portaria, no departamento infantil, que muitos correm, no evangelismo, visitações, limpeza da igreja. Essas coisas não dão ibope e não são transmitidas via YouTube. Não, queridos, mas são vistas e recompensadas por Deus. Deus não vê quem varre o chão. Ou seja, a mídia não vê, os homens não veem, mas Deus vê. É Deus que recompensa. Certa vez eu ouvi de um senhorzinho, ele era o zelador da igreja, ele só chegava, arrumava a igreja, limpava cada banco, orando a Deus, pedindo que Deus tocasse em cada cadeira, cada pessoa que sentasse. E o pregador, no final, ele pregava, fazia apelo, as pessoas se convertiam. O galardão maior vai ser de quem? Do pastor? Não, daquele irmãozinho que estava ali zelando ali, ó, arrumando, cuidando. Cuidando. Você ama os irmãos com o seu tempo, queridos. Com as suas orações. E não só com tempo, orações, intercessões, mas com o seu dinheiro também. Você pode doar parte da sua vida por meio das suas contribuições. É amor prático. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus deu. E nós? Queridos, devolver dízimos e ofertas era uma prática comum para os crentes do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a ênfase maior é na contribuição voluntária. Por mais que no Antigo Testamento também tinha contribuição voluntária. Mas era como que uma exigência, o dízimo e a oferta. Tem que dar, tem que dar. 2 Coríntios 9, 7 diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então, que não sejamos mesquinhos. Não seja avarento. Sabe o que é avareza? Amor por conquistar mais, possuir mais e guardar mais. Quem vive assim, come mal, se veste mal. E quando morre, deixa todos os seus bens para os filhos gastarem.
essa história se repete. Se repete. Se na antiga aliança, no Antigo Testamento, na época da lei, o povo contribuía com dízimos e ofertas, nós que estamos na nova aliança, não podemos, queridos, e nem devemos contribuir com menos. Ah, pastor, está estipulando o valor? Não, a Bíblia estipula um valor. O Novo Testamento já não estipula. Você é livre para contribuir. 10%, eu penso, é o mínimo das nossas contribuições. Lembrando, sua oferta é voluntária. Em nossa igreja não cobramos dízimos. Não colocamos no quadro de aviso quem dá e quem não dá. E raramente tratamos desse assunto. Não pressionamos ninguém, queridos. Pressionamos a ser um dizimista, ofertante, contribuinte. Não fazemos isso. A igreja que tem um quadro lá. Você foi batizado, vai tomar ceia. Se você não der a sua contribuição, você vai entrar ali no quadro do inadimplente. Imagina que constrangedor, queridos. Cada um, né, faz conforme Deus dirige. Aí você vê lá o quadro, aí todo mundo sabe que você... Aí você é obrigado a dar para não ficar mal, né? Imagina que situação constrangedora. Aqui, graças a Deus, ninguém sabe quem contribui e quem não contribui. Quem dá e quem não dá. Ninguém sabe se você devolveu 1% ou 10% ou mais do que isso. Se você foi generoso ou não. Ninguém fica sabendo. Agora, Deus sabe. Não só Deus, o diabo também sabe. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, queridos, por mais que eu tenha enfatizado um pouco mais sobre essa questão, é através da sua contribuição que temos mantido essa igreja com as portas abertas. É com a sua contribuição que pagamos o aluguel desse local, que compramos bíblias, folhetos evangelísticos. É com a sua contribuição que, mês passado, para a glória de Deus, contribuímos com um total de R$ 1.500 com a obra missionária. É com a tua contribuição que temos feito muitas coisas, apesar de ser uma igreja pequena, pessoas simples. É com a tua contribuição voluntária. É Deus que move, é Deus que faz. Então, não podemos ser como o Mar Morto. Esses dias eu usei essa ilustração. Sabe por que ele tem esse nome, querido, de Mar Morto? Porque ele recebe toda a água do Rio Jordão e não distribui nada. O Rio Jordão vem descendo e joga tudo no Mar Morto. E fica tudo ali. No Mar Morto não tem nenhuma espécie de vida. Nada sobrevive naquele Mar Morto. Só existe morte. Agora, precisamos ser como o Mar da Galileia. Recebe e distribui. Precisamos ser como o Rio Jordão, que por onde segue seu curso, leva a vida, a esperança e a fartura. Por onde o Rio Jordão passa, depois veja no mapa lá de Israel, o Rio Jordão, por onde ele vai passando, ele vai levando bênção. Temos que ser assim. Vou ler mais uma vez, estou terminando. Verso 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para os nossos pecados.